switch. Condição switch. O switch, ele é uma variável que recebe um valor e executa um bloco de código. Por exemplo, temos aqui o nosso valor que vai receber x. E o switch faz o seguinte, ele seleciona esse valor, que nesse caso, no nosso exemplo, é o x. Então, caso ele seja x, aqui vai executar o bloco de código do x e na sequência ele vai dar o break, ou seja, não vai executar mais nada dentro desse switch e vai sair do switch a partir dessa chave. Vamos criar um exemplo no C#. Aqui no nosso Visual Studio, eu vou vir aqui novamente na minha solução e nós vamos criar um novo projeto. Botão direito em cima da solução, adicionar New Project, ou no seu caso aí um novo projeto, caso esteja em português. Vou escolher Console Application, vou clicar em Next. Agora vou dar o nome do projeto, vou escrever Switch. Vou clicar em Next, caso não apareça essa tela para você, ele vai criar direto, mas se aparecer, não mude nada e clique em Create. Com o nosso projeto criado, vou vir aqui no projeto, seleciono ele, clico com o botão direito e vou em Set as Startup Project, como a gente está fazendo em todos os projetos. É para que quando eu clicar F5 ou executar o projeto, ele executa exatamente esse. Vou definir ele como Startup Project, vou clicar aqui. Agora a gente tem esse código que sempre traz como padrão, mas a gente vai selecionar e apagar. Vamos começar a escrever a sintaxe. Vamos declarar uma variável do tipo int e vou falar que o dia vale 4. Variável do tipo int, nome dia, valor 4. E aqui a gente já vai começar a escrever o nosso switch. Então eu vou lá escrever switch. Aí, pessoal, você pode dar enter ou tem uma outra opção. Você vai começar a escrever switch. Beleza, selecionou o nosso switch. Eu vou clicar 2 vezes no tab, rapidinho. Ele cria a estrutura do switch para a gente. O que eu vou selecionar? Vou selecionar o dia, a variável dia que a gente criou. Então vamos lá, switch dia. Então selecione o dia. Nesse caso aqui é 4. Ele criou o bloco de código default, mas a gente vai criar todas as condições. Primeira coisa que a gente tem que fazer, selecionei o dia, case, ou seja, caso o dia seja 1, 2 pontos. Essa é a sintaxe. Vou dar uns enter aqui para baixo para deixar o default um pouco mais para baixo. Case 1. Se a nossa variável dia valer 1, o que a gente quer que imprime? Console.writeLine, abre e fecha parênteses, aspas duplas, e eu escrevo segunda-feira, ponto e vírgula no final. E para finalizar essa sintaxe, eu coloco um break, ponto e vírgula. Esse é o nosso primeiro bloco de código case. Como funciona o case? Vou fazer mais um bloco de código. Case 2. Ou seja, ele está perguntando. A variável é do tipo 2. Caso seja 2, eu vou imprimir o quê? Depois de segunda-feira vem console.writeLine, terça-feira, ponto e vírgula. E o break, por que o break? O break é para parar a execução do código, porque se não tiver o break aqui, executa isso caso seja 1, e vai executar, vai executando e não para. Por via de regra, o valor dentro do switch é avaliado uma vez apenas. O valor atribuído na variável e selecionado aqui é comparado com o valor do case. E se der match, ou seja, se for igual, o bloco de código é executado. E como falado anteriormente, o break para a execução do código. E isso é muito importante. Essa é a sintaxe do case. Vamos continuar aqui. Case 3, ou seja, caso seja 3, console.writeLine, quarta-feira, ponto e vírgula no final.
Bom, vou fazer apenas 3 dias, vou pôr o break aqui, ponto e vírgula. Vou fazer apenas os 3 dias, vou deixar você completar os outros dias, escrevendo certinho. Aí agora eu vou escrever o default. O default não tem case. O default é o seguinte, eu vou pôr um dia aqui, por exemplo, 25. Não tem dia da semana 25, a gente sabe que é de 1 a 7. Caso ele não encontre o 25 aqui, ele vai executar o default. Se for outra coisa além do 25, 123, ele vai executar o default. Lembrando que você tem que escrever o restante do código com os outros dias da semana. Caso ele não encontre nenhum dos dias da semana, ele vai executar o default. Console.writeLine, abre e fecha parênteses, aspas duplas, o valor informado não corresponde, ponto e vírgula no final. Bom, primeiro a gente vai fazer o seguinte, vou pôr o valor 1 e vou executar o meu bloco de código. Vou teclar F5 no meu teclado. Então a variável vai valer 1 e ele tem que imprimir segunda-feira. Feira, né? Não feita. Pronto, imprimiu para mim aqui segunda-feira. Opa, vou fechar o meu console. Vou voltar aqui para o código e vou explicar mais uma coisa. Eu disse a vocês, caso ele não encontre nenhum valor desses, por exemplo, se eu pôr aqui 12, não tem dia 12 da semana, ele cai na condição default. Porém, o default não é obrigatório, ele é opcional. Caso o seu código seja bem controlado e não virar valores diferentes de 1 a 7, você nem precisa usar o default. Porém, é uma validação a mais que você pode informar o usuário, porque o sistema pode crescer muito. Ctrl Z, vou mostrar o default. Porém, agora falta preencher os dias. Dá uma pausa no vídeo e tenta você preencher sem pesquisar. Voltamos aqui com o nosso código preenchido e agora vamos começar a testar. Vamos lá, vamos fazer o sábado, por exemplo. Vou informar 6 aqui. F5 para executar o código, ele vai abrir o console e vai exibir o sábado. Condição switch, não tem muito segredo, é isso aí. Porém, o que eu vou explicar para vocês agora, o console.writeLine foi só para a gente exemplificar. Porém, aqui você pode usar um for, você pode usar um while, você pode usar um do while. Você pode fazer um insert, você pode fazer N coisas aqui. Caso a condição seja 1, por exemplo, você pode executar o que você quiser aqui dentro. O console.writeLine, vou dar um Ctrl Z até voltar aqui, é só para exemplificar. Essa foi a condição switch.